Olá, para você que está assistindo esse vídeo de manhã, um bom dia. Se é tarde, uma boa tarde. E se é noite, uma boa noite. Nós estamos aqui então, sou o pastor Alberto, estamos ministrando um discipulado onde focamos o ensino bíblico e trazendo o ensino dos livros da Bíblia pelo original. E começamos naturalmente por Gênesis. E como foi pedido, várias pessoas que não podem, inclusive pessoas que não são nem da minha cidade, pediram para que a gente pudesse gravar. Então a gente tem resumido o material para vocês e já coloquei as 4 primeiras lições. Hoje estou colocando a lição 5 de Gênesis, a queda do homem, e de uma maneira simples, mas trazendo o sentido das palavras pelo original. Estamos assim igualando aquilo que eu já ministrei no grupo de discipulados, né, dos meus discípulos, para vocês que estão acompanhando pelas redes sociais. Amanhã, se Deus assim nos permitir, vamos para a lição 6. Então vocês até aqui têm tudo o que os discípulos tiveram, né? Não tem a oportunidade de a gente conversar pessoalmente numa aula, mas vocês têm um resumo do material. E novas lições, à medida que forem sendo publicadas, vocês naturalmente terão acesso, né? Então existem aí alguns textos polêmicos de Gênesis que vêm pela frente. Entre eles, os anaquins de Gênesis 6. E vamos falar sobre a grande polêmica que tem sido propagada por muitos pastores famosos e ricos aí, sobre aquela situação de que os negros receberam a maldição de Noé através de Canaã, o seu neto. Né? Nós vamos ver se de fato isso condiz com as escrituras. Até lá, você vai ter que ter paciência e aguardar. E muita oração é que eu peço. Então vamos lá. Nós vamos começar falando de 3 versículos da Bíblia. Eu vou ler primeiramente na Almeida Corrigida Fiel, que diz: E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Estou usando aqui esta como mais fiel das traduções na nossa língua. Mas tem aquela que é tida a melhor tradução da Bíblia, que é a King James Fiel, que foi do rei Tiago, tradução feita a mando dele, como eu já expliquei em vídeos anteriores. Em 1611 ela foi invertida para o português, que diz assim, no mesmo texto: E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim tu poderás comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela tu não comerás, pois no dia em que dela comeres, tu certamente morrerás. Muito bem, então a gente tem aqui a revelação da árvore do conhecimento do bem e do mal. O fruto dessa árvore, ele foi por diversas vezes entendido como? Primeiro que aquela história de maçã, né? A Bíblia não fala qual o fruto que é, sempre se falou de maçã, mas isso aí é uma questão de tradição, tá bom? Não há nenhuma evidência e não tem como saber como é esse fruto. Provavelmente seja um fruto do qual nós só vamos conhecer na vida eterna, quando nós, após a ressurreição dos nossos corpos. Então vamos lá. Esse fruto, então, ele tem sido entendido de 3 formas. Primeiro que seria a consciência sexual. Depois, a discriminação moral. E por terceiro, a experiência moral. Dessas possibilidades, a última, a experiência moral, é provável, a mais provável, por se tratar de obediência ou de desobediência, que é uma escolha. O primeiro casal, então, humano, ele viria a experimentar o bem e o mal. Vamos dizer assim, Deus deu a ele o livre-arbítrio para escolher. Ele faz a escolha, né? Como eu sempre digo, escolha, depois escolha. E aí teriam que adquirir a experiência por temer ao Senhor, que é uma das coisas que nós não temos visto na atualidade, numa maneira como deveria ser, né? A maioria das pessoas hoje não teme a Deus. Até porque temer a Deus é o princípio da sabedoria. Então, já o fruto da desobediência
o fruto da rebelião, é o princípio da escravidão, né? A escravidão, porque o homem acha que é livre, na verdade ele é escravo. E ele fala da palavra dia, a palavra iome, a palavra dia, que já foi abordada, falamos da narrativa da criação. Ela tem 4 significados importantes. Primeiro, dia como período de 24 horas, esse que você conhece mais. Dia como uma divisão de tempo. Dia como tempo, ano. E dia como divisão de tempo, como as eras geológicas da Terra, né? A pré-cambriana, a paleozoica, a mesozoica, a cenozoica. Portanto, não dá para você fazer uma afirmação segura de que seja de uma forma ou de outra, porque os dias podem ter sido 6 dias ou 7 dias, como nós conhecemos, como podem ter sido por eras, essas eras geológicas. Então, são mistérios que Deus não revelou. Ele diz então, aí o Senhor disse que ele certamente morrerás, mute. Ele fala da morte física, da morte espiritual e da morte prematura, por negligência da conduta moral e sábia. Então, Deus explicou ao homem que haveriam consequências. E é isso que a gente tem dificuldade de entender na nossa vida. A gente vê muitas pessoas que reclamam da sua sorte. Puxa, eu não tenho sorte, rapaz, é uma azar danada. Não, na verdade você faz escolhas erradas. Se você parar, eu mesmo tinha esse costume de dizer, meu Deus do céu, muitas coisas não tive sorte. Não, eu parei para ver, à medida que eu fui entendendo isto, através dos estudos nos originais da palavra do Senhor, eu vim entender o quê? Que todas as vezes que eu reclamei de uma coisa, na verdade, eu fiz escolha errada. Então, assim, para analisar do que você reclama. Oh, mas eu não tinha, não. Todos nós temos escolhas. Todos nós. Até mesmo quando você não faz escolha, você já fez escolha. Então, é muito importante você prestar atenção. Em Gênesis 3:1, primeiramente já corrigida fiel, ele diz assim: ora, a serpente era a mais astuta de todas as alimárias do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? A King James fiel traduz: ora, a serpente era mais sutil do que qualquer animal do campo, que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: sim, Deus tem dito, não comereis de toda a árvore do jardim? Então, vemos inicialmente a narrativa de Gênesis, desta situação em que se encontrou, ou se encontrava o primeiro casal humano. O que você começa a observar? Que o estado original do homem era de paz, era de abundância, era de bem-estar. Então esse sempre foi o propósito do Senhor. Se Adão e Eva tivessem comido da árvore da vida, eles seriam eternos e não poderiam fazê-lo já tendo caído. Embora o homem vivesse num ambiente perfeito, o homem não era possuidor de uma natureza perfeita, a despeito do seu estado de inocência. Então vocês vejam que a obediência, ela independe do seu estado. Porque as pessoas falam, se eu fosse bem, tivesse bem de vida, eu poderia fazer isso. Não, gente, a obediência, ela é inerente ao caráter da pessoa. Independentemente se ela está no momento bem da vida, no momento ruim. Isso não interfere. Quem é obediente sempre. Satanás, como tentador, ele ama a realidade. E isso ele sempre vai fazer. Ele foi aqui e tentou o homem no seu estado de inocência. Ele não era escravo de Satanás como o homem hoje é. O homem, como eu disse no início deste vídeo, ele sempre terá que enfrentar escolhas morais duras. E mesmo nas situações mais favoráveis de bênçãos, ele pode fazer escolhas erradas. E vai fazer escolhas erradas. E quanto mais materialista, porque na verdade você pode imaginar que a nossa vida, se a gente fosse pensar em vida material e vida espiritual, ela deveria ser um equilíbrio. Vamos imaginar que a perna esquerda, como eu não sou canhoteiro, né, eu vou colocar a perna esquerda como a vida material, a perna direita como a vida espiritual. Se você tiver uma perna mais grossa do que a outra, como que era a figura do Tiranossauro Rex? Ele tem as pernas bem desenvolvidas, mas as mãos mais atrofiadas, são menorzinhas. Então é uma desproporcionalidade. Às vezes a gente
e creio que a maioria das pessoas estão assim. Você, no sentido material, você é um sucesso, mas no sentido espiritual, você é um fracasso. Por quê? Porque você faz escolhas erradas. As escolhas erradas, elas são seguidas de julgamento, o que envolve mudanças drásticas. Quer dizer, depois de uma escolha, vamos dar um exemplo assim. E é interessante que você deve ver essas mudanças drásticas, tanto no ambiente, como você está no seu estado espiritual do homem, como muitas vezes no estado material mesmo. Digamos, um casal, um dos dois trai. Vai haver uma mudança drástica, porque a tendência é haver divórcio. Vai mudar toda a estrutura, vai haver separação, vai haver falta de perdão. O pecado de Adão, ele não passou despercebido, como nenhum pecado passa. As pessoas fazem as coisas erradas e acham que nunca vai ser descoberta. Tem gente, às vezes demora. Mas a gente vê muito hoje está muito comum no meio evangélico o seguinte: o sujeito, você tem o casal lá, o marido trai a esposa. Aí quando é descoberto aquele escândalo todo, o que ele faz? Ele foge daquela igreja, ele vai para uma outra igreja, aonde ele, vamos dizer assim, entre aspas, se livra do problema, do acerto que ele tem que ser feito naquela igreja anterior. E para ele está tudo bem. Então o Adão e Eva ficaram ali, perceberam que estavam nus, deram aquela fugida. Então a gente vê que isso é próprio do ser humano em pecado. Entendemos que se o Adão tivesse feito a escolha certa, porque a ordem foi para ele, se você vê bem no texto de Gênesis, a Eva nem tinha sido criada quando Deus deu essa ordem para o Adão. Ele teria então, com certeza, recebido algum tipo de galardão. Eu acredito que de alguma forma Deus teria restaurado Eva para o Adão. Então o texto de Gênesis 3, ele ensina que Deus não é um ser distante e transcendental, né? Aquele além da experiência, que fica longe. E também Deus não é um ser desinteressado no homem. Deus está ali presente. Ainda que o homem esteja fazendo, como diz os jovens no linguajar de hoje, as suas palhaçadas, né? Ele vem cometendo os seus erros, os seus pecados. Então, quando Deus providencia as roupas, Deus providencia a salvação do homem, profeticamente falando, através de Jesus Cristo que viria. Porque a salvação, ela só é possível através de Jesus Cristo. E é muito absurdo você ver que determinadas denominações se fecharam e dizem que se você não for membro dela, você não é salvo. Ninguém lá morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados. Então, o Salvador tem marcas de cruz e nós veremos essa marca dele. Os justos para a glória e os injustos para a perdição eterna. E também nós vemos no final que Deus, então, o que ele faz? Ele coloca no versículo 26, 24 do capítulo 3, né? Eu vou ler aqui na King James Fiel, ele diz assim: assim ele expulsou o homem e colocou no leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se voltava a todos os lados para guardar o caminho para a árvore da vida. Então, esse fato dele colocar os querubins, em hebraico querubi, poderosos seres angélicos de 4 asas, do lado do oriente, lado que nasce o sol, né? O lado leste, do lado do jardim do Éden, para impedir o retorno do homem, mostra-nos que uma vez que o homem faça uma má escolha, poderá ser barrado por longo tempo de reverter sua condição. Infelizmente, o homem sacrificou qualquer oportunidade de imortalidade. Essa foi uma escolha errada com consequência errada. A Escritura Sagrada e a história da humanidade nos ensinam que a restauração só foi possível através do sacrifício de Jesus Cristo, o último Adão. Então, como foi feito isso? Jesus Cristo teve que vir aqui. Infelizmente, muitos ainda não o aceitam. Muitos não o reconhecem como Senhor e Salvador. Então é importante que a gente esteja lembrando-se sempre desse fato muito importante. A salvação, ela vem através de Jesus Cristo. Deus, o Pai, ele não aceita nenhuma outra forma de salvação que não seja através de seu Filho, Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, sendo Deus, a Bíblia centraliza tudo em Jesus Cristo. É tudo por Ele e para a sua glória. Então, tanto o Antigo Testamento, que fala da vinda do Messias, como o Novo Testamento, o Messias presente,
Os evangelhos são as boas novas de Jesus Cristo. As epístolas são os fundamentos que ele deu aos seus apóstolos. Quer dizer, o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Então toda a escritura, como eu falei em Gênesis 1:1, já começa falando do Filho de Deus. Então a palavra de Deus na sua totalidade, ela se centraliza em Jesus Cristo, porque não há uma outra forma de salvação. O apóstolo Pedro, pregando lá em Atos 4:11, ele disse que em nenhum outro nome há salvação pelo qual importa que devamos ser salvos. Não há nenhuma possibilidade, mas nenhuma, absolutamente nenhuma outra forma de salvação a não ser através de Jesus Cristo. Você pode invocar os seus deuses, da Umbanda, do Candomblé, as imagens católicas, você pode invocar Maria, você pode invocar todos os santos, você pode invocar quem você quiser. A salvação, ela está em Jesus Cristo. Quando você recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, o Senhor é o texto de Romanos 10:9, se não tem outra forma. Então a gente tem que olhar que desde Gênesis, Deus aponta, já nos mostra. Ele diz assim, vou ler ainda pela King James Fiel, Romanos 10:9, se confessares com a tua boca ao Senhor Jesus, e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Então ele coloca isso, você crê. Então, quando eu confesso Jesus Cristo, eu me arrependo dos meus pecados e logo sou batizado. Esquece a questão de batismo de criança, nós vamos ter oportunidade de falar sobre isso. Então, veja bem, toda a humanidade, toda a história tem que reconhecer e entender que a salvação está através de Jesus Cristo. Não há outra forma, não há nada, não adianta você imaginar, você pode fazer o que você quiser. Se quer realmente ir para o céu, então você precisa de Jesus Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Inclusive, eu pretendo separar também para explicar por que ele disse isso. Porque os hebreus entenderam o que ele disse. Você talvez não tenha entendido. Porque ele disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Assim, um novo tipo de imortalidade, de vida eterna, ele foi dado à humanidade. Um tipo que ultrapassa qualquer espécie de imortalidade que o primeiro casal possa ter conhecido. Nesse tipo de vida eterna, seremos conforme a imagem de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, é muito importante que a gente diga, porque ele fala em Romanos 8:29, para quem ele conheceu antes, ele também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, para que ele pudesse ser o primogênito dentre muitos irmãos. Então, o modelo da ressurreição, ele é Jesus Cristo. Aquele corpo com que ele ressuscitou é o corpo que nós teremos. Teremos um corpo, todos aqueles que estão em Cristo, todos aqueles que estão em Jesus Cristo. A gente vai ter uma oportunidade para falar isso também nas cartas apostólicas. Então, veja bem, é importante você ver, porque Jesus disse que aquele que não nascer de novo, aquele que não nascer da água do Espírito, ele não pode ver e não pode entrar no reino de Deus. Então, como é que a gente entra no reino de Deus? Tem que nascer de novo. Um novo nascimento feito pelo Espírito Santo. Quando? Quando eu confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o Senhor. Essa palavra, Kyrios, ela tem um significado muito forte e que a gente vai ter a oportunidade de explicar. Assim como eu vou ter a oportunidade de explicar também sobre o tetragrama, o nome de Deus. Dito aqui no linguajar aí depois dos anos 600, como Jeová, Yahvé, Javé, e nós vamos ver tudo isso daí. Então a gente poderia deixar como lição, eu não tenho lembrado de falar isso, como lições para vocês fazerem em casa. Quais as duas funções que Deus deu ao homem para fazer no Éden? Que nós acabamos de ler na nossa primeira leitura. Qual foi a ordem expressa que Deus deu a Adão? A terceira pergunta, o que se aprende sobre Gênesis 3? Que eu falei calmamente, várias coisas. 4. O que aprendemos sobre o fato de Deus colocar querubins para impedir a volta de Adão e Eva no Éden? 5. Qual a importância do Senhor Jesus Cristo após a queda do homem? Que acabei de falar todo esse tempo. E por último, a sexta pergunta, qual a lição que aprendemos sobre o tentador com a queda de Adão e Eva? Então será bom você exercitar aí e tentar responder essas perguntas, porque isso vai te ajudar. Vou tentar ver se eu lembro de gravar sempre as perguntas aqui no final. Então essa é a lição número 5, a gente fez um resumo. Existem algumas lições que elas são maiores, outras são menores, conforme
a complexidade delas, né? Então, agora nós temos a sexta, ainda não é grande não, mas a partir da sétima nós vamos ter algumas lições que elas exigem um pouco mais. Nós vamos falar sobre a arca, eu acho que é importante falar sobre a arca de Noé, falar sobre os gigantes, né, os nefilins, e também falar sobre a questão de Gênesis 10. E afinal, os negros realmente foram amaldiçoados? A África foi amaldiçoada? Como andam pregando os pregadores brasileiros? Esses pregadores brasileiros, hein? Pegaram a tradução na língua portuguesa e fizeram uma doutrina nova. Será que os originais da escritura concordam com essa pregação? Será que os negros realmente foram amaldiçoados? O único jeito de você saber é continuar ligado aqui e acompanhando essas lições. Eu peço desde já que você compartilhe essa mensagem e me ajude. Eu preciso de seguidores, é muito importante no YouTube, porque as mensagens, quanto mais seguidores você tem, mais o YouTube ele coloca à frente nas pesquisas. Então, quando a pessoa pesquisa pelo tema, para ajudar outras pessoas. Então, no meio de tanta gente procurando tantas coisas erradas, será interessante que você esteja ajudando a divulgar a mensagem da palavra do Senhor. Então, até a lição 6. Eu agradeço até aqui você que tem nos acompanhado, muito obrigado. Obrigado àqueles que têm expressado aí a gratidão e o contentamento com o aprendizado. A gente tem procurado fazer a melhor, simplificar os textos das escrituras. Existirão alguns textos aí um pouco mais complicados que a gente vai ter que gastar mais um pouco de tempo. Até lá então, que a bênção e a graça do Senhor Jesus Cristo, né, a graça e paz seja com você e com toda a sua família. Muito obrigado, Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.